Lucas, capítulo 23, versículo 35. Versículo 35, versículo 36, 39 e 40. Sim, 47. Acompanha também, junto com a minha esposa, Fernanda, a esposa do Carlinhos. Deus abençoe. Estou muito feliz, nossa amiga aí, que Jesus, ele, ao decorrer do tempo, ele nos aproxima de pessoas que se tornam amigos, E a Fernanda, ela é uma dessas pessoas em que Deus nos aproximou e nos deu uma boa amizade, Nós que somos intercessores da vida dela, nós oramos por ela porque sabemos que Jesus tem uma grande obra na vida dela. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, os que têm Bíblia, eu posso fazer leitura? Capítulo 23, versículo de número 35, o evangelista Lucas vai nos dizer assim, versículo 35: e o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele. Os príncipes zombavam dele. Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Versículo adiante, agora o versículo 36. E também os soldados escarneciam dele. Os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Vamos ler o versículo 39 agora. Vai dizer assim, e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele. Um dos malfeitores blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Vamos ler o versículo de número 39. Se o versículo de número 39, e um dos malfeitores blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Vamos ler o versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Agora vamos lá para o versículo 47, que diz assim, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Amém? Assente-se por alguns minutos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar essa palavra de Deus para a tua vida, sim? É uma palavra bastante conhecida, Nós, como conhecedores da palavra de Deus, irmão? O que nos faz, o motivo que estamos aqui é por causa da mensagem da cruz de Cristo, sim? A mensagem da cruz. Pois, se nós observarmos as Escrituras, se nós vamos ver que é por causa da atitude de Cristo no Calvário é que nós estamos aqui. Porque o que Jesus fez no Calvário fez com que a nossa alma alcançasse a salvação. Por isso, o profeta Isaías, ele diz assim, pelas suas pisaduras nós somos salvos, sim? Nós fomos salvos por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz. O profeta Isaías, ele continua complementando no capítulo 53. Ele não tinha parecer, formosura, nem beleza para que nós o desejássemos. Era como a raiz de uma terra seca. A Bíblia, ela dá referência a Jesus Cristo de Nazaré. Pois o motivo central de que você está na igreja renunciando a tua noite de sábado é porque você compreende e entende que Jesus, ele passou pelo sacrifício da cruz pela tua vida. Você está aqui porque o Espírito Santo, ele fez tu compreender de que sem Jesus
tu não consegue alcançar o céu. As Escrituras, a mensagem bíblica, Jesus, ele nos convida dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se nós não renunciarmos muitas coisas que o mundo nos oferece, nós não conseguimos alcançar o céu. Mas pastor, a Bíblia me obriga? Não, a Bíblia ela não obriga ninguém a nada. A Bíblia ela convida. A Bíblia ela convida. Por isso que Jesus disse assim, ó, convidando as pessoas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo, ele alivia a alma da pessoa. Aleluia. E as pessoas, elas procuram este alívio em diversas coisas, sim. Tem pessoas que se jogam no mundo das drogas, no mundo da bebida, na prostituição. A Bíblia nos fala, sim, os homens amaram mais as trevas, amaram mais o mundo do que a luz. E as trevas, o mundo atrai as pessoas. Mas para sair das trevas, sair do mundo, precisa de renúncia. A partir do momento em que nós renunciamos o que o mundo nos oferece, isto nós chamamos de carregar a sua cruz. Todos nós passamos por um período semelhante ao que Jesus passou até chegar à mensagem da cruz, até chegar ao Calvário, até chegar ao Gólgota, até chegar ao Monte Caveira. Pois bem, para nós recordarmos o que Jesus passou, os irmãos, voltem comigo alguns capítulos anteriores à mensagem da cruz. A Bíblia ela vai falar, ela vai nos dizer que Jesus estava na ceia, estava na mesa com os discípulos e disse para ele: olha, um de vocês há de me trair. Aí eles começam a perguntar: mas Senhor, quem é que vai te trair? Aí uns ainda assim começam a indagar: mas será que sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Aí Pedro, ele faz menção para João, que estava próximo a Jesus, para que ele perguntasse quem é que iria de traí-lo. Aí Jesus fala para João: olha, aquele que eu colocar o pão, tá, e molhar, esse é o que vai me trair. Aí a Bíblia fala que Judas, ele faz este gesto. Jesus olha para ele e diz: olha, o que tu tens que fazer, faça imediatamente. E a Bíblia vai nos contar que Judas se levanta e vai. E ele ainda assim começa a negociar. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia relata dizendo que nessa história toda, sim, agora Jesus, ele ouve Pedro dizendo assim: o Senhor, eu não vou te trair, eu vou contigo até a morte, e se possível, eu vou dar até a minha vida por ti. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Aí depois disso, a Bíblia diz que eles cantam um louvor, eles cantam um hino e vão para o monte orar. Ficam alguns discípulos. Jesus, ele convida os 3 discípulos mais chegados a ele, que era Pedro, Tiago e João, e ele os convida para orar com ele. E naquela história toda, a Bíblia diz que ele se afasta um pouco mais e diz: olha, orai e vigiai, tá? Porque eu vou um pouco mais adiante para orar. A Bíblia fala que ele começa a orar, e na oração dele ele ora por 3 vezes, dizendo: Senhor, passa de mim este cálice, se for possível, mas se não, faça a tua vontade. E a Bíblia fala que Jesus retorna 3 vezes, dessas 3 vezes ele encontra os discípulos orando adormecidos, e ele fala: vocês por acaso não podem vigiar comigo nenhuma hora? Pois bem, ao término dessa cena, a Bíblia vai dizer que ele ouve os passos, e vem agora os servos do sumo sacerdote junto com Judas.
E a Bíblia relata dizendo em que agora o Filho do Homem é traído por um beijo. E ainda assim, Jesus, ele naquele alvoroço todo, encontra agora Pedro, ele pegando a sua espada e tentando na sua imaginação proteger Jesus. A Bíblia diz que ele corta a orelha de Malco, e cortando a orelha do servo, do sumo sacerdote, agora Jesus, ele pega a orelha dele e, como se nada tivesse acontecido, coloca no mesmo lugar. Meu Deus, aleluia. É interessante porque a Bíblia fala que nessa história toda, agora levam Jesus e eles começam a interrogar Jesus. E tanto o sumo sacerdote Anás, como também Caifás, eles interrogam Jesus, eles procuram falsas testemunhas, e eles começam a bater, começam a cuspir Jesus. Jesus, ele passa por um processo em que agora ele é torturado, pois a Bíblia vai relatar dizendo em que depois, ainda assim, eles agora levam Jesus até Pilatos, para que ele o condenasse. Pois bem, Pilatos interroga Jesus, dizendo: por acaso tu és o rei dos judeus? E Jesus diz para ele: olha, tu quem está dizendo que eu sou. Pois nessa história toda, a Bíblia vai nos falar com detalhes, dizendo em que Jesus, depois de ele ser condenado por Pilatos para ser torturado, a Bíblia relata em que os soldados romanos batem em Jesus, eles espancam Jesus, eles ainda assim colocam uma coroa de espinhos em Jesus, eles dão 39 açoites, e desses 39 açoites, a Bíblia vai contar assim, em que Jesus, depois ainda assim relata em que no dia da festa da Páscoa, ainda assim, diante da multidão, o Pilatos pergunta: a quem vocês querem que eu crucifique? A Jesus, o Cristo, o Nazareno, ou a Barrabás? Aqueles ainda assim que foram persuadidos, a multidão, eles começam a gritar dizendo: crucifica Jesus e solta Barrabás, crucifica Jesus e solta Barrabás. E nessa história toda, a Bíblia vai nos contar que Jesus, ele é condenado à morte. Pois bem, Pilatos, ele agora faz com que, por causa da atitude do povo, sim, eles que estavam sendo manipulados pelos líderes judeus, a Bíblia vai relatar dizendo em que nessa história, sim, agora Jesus, ele é condenado e Barrabás, ele é livre. É interessante nós relatarmos nessa história aqui, depois que Jesus é torturado, ele é cuspido, depois que Jesus ele é espancado, a Bíblia conta em que ele agora teria que carregar a sua cruz até o alto do monte, no Gólgota, e lá ele seria crucificado. Pois bem, até Jesus chegar lá, a Bíblia relata que veio um homem que vinha do campo, um homem que era de Cirene, o Cirineu, e ele, ainda assim, ele foi obrigado, ele foi constrangido a ajudar Jesus a carregar a cruz. E Jesus, ainda assim, ele agora recebe o auxílio de Simão Cirineu. E é interessante essa história porque, chegando lá, Jesus, ainda assim, agora ele é pregado na cruz. Jesus sendo pregado na cruz, com os cravos, perfuram, sim, as mãos de Jesus e os pés de Jesus. E ele passa um período de tempo na cruz do Calvário agora, ele carregando sobre si como um cordeiro mudo de Deus. Você observa em que ele leva sobre si todas as nossas sabe aqueles piores pecados que você cometeu, sabe aquela situação em que você olha, lembra e diz assim: Jesus, que vergonha, pois tudo isso que você cometeu, Jesus te perdoou lá na cruz do Calvário, para que você hoje pudesse levantar a tua cabeça, para que você hoje pudesse levantar a tua cabeça e agradecer a Deus, dizendo: eu fui um homem pecador, eu merecia ir para o inferno, mas Jesus teve compaixão da minha alma, e hoje, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Ele me deu uma oportunidade de entrar no céu. Pois esta noite eu gostaria
gostaria de que alguém que tenha alma grata ao Senhor glorificasse o nome dele. Por favor, adore o nome do Senhor Jesus enquanto eu tomo água e dá glória. Meu Deus, aleluia. Santo e poderoso és tu, Senhor, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, uma alma cheia de gratidão, porque sabe, porque compreende de que Jesus, ele morreu na cruz, ele foi torturado, ele foi humilhado, mas tudo aquilo que ele passou valeu a pena, porque o compromisso que você atou com ele foi sério. Você decidiu, a partir de hoje eu sirvo a Deus e não recuo mais. O sacrifício que Jesus fez, eu ainda assim vou valorizar. Aleluia! No poder do nome do Senhor Jesus, no poder do nome do Senhor Jesus, você compreende de que Jesus, ele passou por toda a tortura física. Jesus passou pela tortura sentimental, de ser traído, abandonado pelos seus amigos, e agora nós encontramos Jesus na cruz do Calvário pendurado, ele sendo torturado psicologicamente. Jesus passou na mensagem da cruz por 3 torturas. A tortura física, porque ele foi batido, cuspido, moído, humilhado. E Jesus passou pela tortura sentimental, de que ele formou amigos, ele andou com amigos e os amigos dele os abandonaram. Isto é uma dor. Eu não sei se você já teve já passou por isto. Não sei se você já passou por isto, mas de que algum amigo, você se dedicou, você deu a sua vida para ver ele servir a Deus, para essa pessoa estar na presença de Deus e em algum momento, infelizmente, virou as costas. São coisas que na mensagem da cruz nós encontramos e que nós precisamos compreender que infelizmente faz parte. E nós temos que estar preparados para isto, porque Jesus, ele passou por tudo isto. Jesus, ele disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós vencereis. Aleluia. Você vai vencer. Você vai vencer, porque o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia. 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 Você vai vencer. Você vai conseguir vencer esta fase, esse obstáculo. Você vai passar por este degrau. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que Deus, ele vai te dar graça. Deus, ele vai agir por você. Mas não pare, não recue, não abandone. Siga em frente com o teu alvo, que é Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador, o Redentor da tua alma. Por isso, a Bíblia, ela vai nos contar que a partir do momento em que Jesus, ele está pendurado na cruz do Calvário agora, ele agora é escarnecido, ele é zombado, tá? Como nós fizemos leitura pelo versículo de número 35, pelos príncipes, versículo de número 36, pelos soldados, e se nós irmos mais adiante, nós vamos ver em que ele foi zombado até mesmo pelo próprio homem que estava ao lado dele na cruz. Então nós temos os príncipes, os soldados e o homem que era um salteador, sim, que foi condenado para ser crucificado na cruz. Aleluia. E você observa na história de que são fases na vida de quem está vivendo a mensagem da cruz. De quem está vivendo a mensagem da cruz. Você vê que Jesus,
ele foi zombado, sim, escarneceram dele os príncipes. Falando sobre príncipe, a Bíblia ela relata sobre alguns príncipes. Por exemplo, nós temos agora o próprio Jairo, sim, ele era o príncipe da sinagoga, mas ele na história dele, a Bíblia diz que ele, vendo que a filha dele estava à beira da morte, o que ele decidiu? Disse: o que adianta ser príncipe? O que adianta ser um líder na sinagoga se eu não vejo Deus agir na vida da minha família? Quer saber? Eu vou deixar minha posição e vou aos pés de Jesus. Eu vou aos pés de Jesus. Não adianta ter uma aparência espiritual, uma aparência e ainda assim viver só de aparência. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem, ele deixou o seu mundo religioso, para ver Jesus operar na vida da filha dele. E a Bíblia conta em que ele vai até Jesus, porque Jesus estava curando a mulher do fluxo de sangue, e enquanto Jesus estava conversando com a mulher do fluxo de sangue, chega alguém da casa dele e fala para Jairo, diz: olha, Jairo, tu não incomoda mais o mestre, tá? Porque a tua filha, ela já morreu. Sabe quando você decide renunciar tudo aquilo que o mundo te oferece de posição? Você olha todo o teu futuro, todos os teus planos, as posições em que o mundo te oferece, aí você decide assim: a partir de hoje eu quero servir a Deus. Eu antes, na minha história, eu era o centro, eu ainda assim era o protagonista, mas agora eu não vou ser mais o protagonista da história. E você decide o quê? Agora o protagonista da história é Jesus. Quando você decide não ser mais o centro da tua história, aí, irmão, o diabo sempre vai tentar te lançar uma seta, assim, para ver se tu vai voltar à posição em que o irmão fez leitura aqui, olha só a proposta do diabo. Olha só, se tu prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, porque tudo isso é meu. O diabo tem, irmão. O diabo tem, mas é uma escolha nossa, se nós vamos querer aceitá-lo ou não. Por isso, a questão de servir a Deus parte do princípio de renunciar. Por isso que eu disse para você, e vou retornar a frisar para você, dizendo assim, que servir a Deus parte do princípio de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É aquela antiga história, assim, da ilustração do cidadão que, junto com os demais, eles começaram em um longo trajeto a carregar a sua cruz. E no decorrer do tempo em que eles estavam carregando a cruz ainda assim começou a ser pesada. E ele, o que decidiu? Disse: olha, está muito pesada essa cruz, quer saber? Eu vou serrar um pedacinho dela. Não serre o pedacinho da sua cruz. Por mais que esteja difícil andar na presença de Deus, vá até o fim. Porque Jesus, ele disse: no mundo tereis aflição. Aleluia. Isso é normal. Isso é normal. Passar por problema, todo mundo passa. Mas a diferença, é que nós temos Jesus para resolver. Aleluia. É verdade. Nós temos Jesus para você. Quando a nossa alma está angustiada, nós não precisamos se afundar num copo de bebida alcoólica para tentar resolver a angústia da nossa alma. O que a gente faz? Vamos orar a Deus. É verdade. Porque a Bíblia diz que Ana, ela estava angustiada de alma, e o que ela fez? Ela foi no templo orar. Deus poderoso, aleluia. Então você encontra Ana, ela de alma angustiada, orando a Deus. Ela com a alma angustiada por longos anos de ser estéril. Aí o profeta olha para ela e diz assim: mulher,
Não, o que é isso aí? Afasta de ti o moço, tu tá embriagada. Ela disse, não, meu senhor, não tenha a tua serva por embriagada, tá? Aleluia. Não, tá, por filha de Belial, tá? A tua serva tá angustiada de alma. Deus, Glória a Deus. aleluia. Só quem passa pela situação sabe, tá? Sabe o quão valoroso é. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus, Não troque, não negocie, tá? A oportunidade que você tem de ouvir um louvor, Aleluia. de fazer uma oração, de fazer um jejum. Não troque esses momentos que parecem momentos tão simples, mas que espiritualmente causam um grande efeito na tua alma. Meu Deus. Glória a Deus. Isso causa um grande efeito na tua Aleluia, alma. meu Deus. Demonstração disso é o que Jesus disse assim, ó, que tem casta de demônios que só sai com Jejum e oração. Você compreende que são estes momentos em que fazem grande efeito na tua vida? É quando você decide, Jesus, eu posso ser humilhado, Senhor, eu posso ser escarnecido, mas na mensagem da cruz em que tu plantou no meu coração, na minha alma, eu vou seguir até o fim, porque o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Ai, que bom que é ai, e que bom que vai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, enquanto eu ministro a palavra de Deus, enquanto eu ministro a palavra de Deus, o Espírito Santo, Ele me outorga, Ele me permite para que eu profetize neste momento, que o Espírito de sabedoria e de revelação, Ele possa pairar sobre este lugar, sobre este lugar, sobre este lugar, sobre este lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai que voa, carralatata, eita que velta, que proa, canavassomia, canahai, no poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Poderoso Deus, aleluia. Deixar de ser o principal da sinagoga. E estes homens, que eram chamados de príncipes, tá? Você vê que Jairo, no decorrer da história, ele poderia estar com estes homens. Mas o que ele decidiu? Ele optou por salvar a família dele e salvação para a alma dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A alma dele. O mundo te oferece, mas o mundo não pode te obrigar. O mundo não pode te obrigar. Eu por 10, por 15 segundos, se você concordar comigo, eu gostaria que tu levantasse a mão, porque eu gostaria de orar por você. Eu oro assim, o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, Senhor, pelo teu filho, eu oro pela tua vida, para que tu possa conduzir ele, conduzir ela, Senhor, que todas as decisões que ele tomar, que ela tomar, Senhor, que sejam conduzidas pelo teu Espírito, que sejam conduzidas pelo teu Espírito, tanto na área espiritual, na área sentimental, Senhor, como também no trabalho, na família dele, no poder do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço, dá sabedoria para ele tomar as decisões certas, dá sabedoria para ela tomar as decisões certas, porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, ele escreveu dizendo assim, aquele que pede sabedoria para Deus, ele dá, e ele dá liberalmente. Se tu acredita nesta oração, por favor, dá um glória para Jesus. Alguém aí, porque o que é ligado na terra também é ligado no céu. Se tu acredita nesta oração, receba, em nome de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. No poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu correr contra o horário aqui, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. A Bíblia vai nos demonstrar assim que eu estou apenas no primeiro tópico, antes de foi o horário. A Bíblia vai nos contar assim que além dele ser zombado, humilhado, sim, pelos príncipes, os soldados. Quando se fala em soldado, irmão, tá? Aí se fala de pessoas que são aptas para ir para a guerra, pessoas em que têm capacidade, tá? E tem um manejo de lutar contra o inimigo.
E quando fala em soldado, eu me lembro de Efésios capítulo 6. Se lembra de Efésios capítulo 6? Revestivos de toda a armadura de Deus, possuindo o capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé. Pois bem, ser zombado por um soldado, irmão. Aleluia. Aleluia. Nós da igreja estamos sempre contando, né? Nós somos o exército de Cristo. Não é porque eu sou um soldado que eu manejo a espada, a palavra, é que eu tenho que estar te apunhalando, irmão. Por favor. Eu tenho que saber de que exército eu sou. Chegou Jesus, estava passando por Samaria, aí os samaritanos não receberam Jesus. Chegou Tiago e João e disse assim: mestre, diz uma coisa, tu quer que nós oramos, para que desça do céu e consuma eles, assim como Elias fez? Aí Jesus olhou para eles: não, peraí, vocês não sabem de que espírito vocês são? Essa história de orar, tá? Para Deus tratar com o irmão, essa história de, olha, eu vou botar na oração, Deus vai tratar contigo. Peraí, meu Deus. Não é o que a Bíblia ensina. Jesus, a Bíblia ensina assim para nós perdoar uns aos outros. Verdade. A Bíblia ensina assim para nós amar o nosso próximo. É verdade. Então, como é que eu, sendo um soldado, agora vou zombar de alguém que está lá na cruz pagando o preço? Verdade. Eu não posso fazer isso. Que Jesus cubra o teu coração para que você levante a espada, mas é para lutar contra o diabo, contra o inferno, porque o apóstolo Paulo ele disse assim, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades. É contra os principados e as potestades. Tu não tem que orar para Deus matar o feiticeiro, o macumbeiro, não. Tu tem que orar para Jesus libertar ele, para Jesus fazer a obra na vida dele, porque ele e ela pode ser um homem, uma grande mulher de Deus para fazer grandes proezas. Glória a Deus. É verdade, meu Deus. Aleluia, no poder do nome do Senhor Jesus, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, os soldados eles zombavam. Ei, aleluia. Eu tenho várias referências bíblicas sobre soldados. Quem não lembra da história de Davi contra Golias, né? Agora, no longo período de tempo, os israelitas não conseguiam vencer os filisteus. Aí chegou agora Golias fazendo a proposta: olha, se vocês levantem um valente aí, que lute contra mim. Se esse valente me vencer, nós aqui vamos ser servos de vocês. Agora, se eu vencer o valente de vocês, vocês vão ser nossos servos. Meu Deus. Aí não se levantou ninguém para lutar, para pelejar, tá? E chegou um cidadão que não tinha aparência de soldado, que não tinha estrutura de um homem de guerra, mas uma pessoa simples, que Deus levantou ele com a sua simplicidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai levantar você quando você permanecer simples. Não perca a tua simplicidade. Não perca a tua simplicidade. Não perca a tua simplicidade. O Espírito de Deus, moço, ele mandou te dizer: se o que eu falar para ti não for de Deus, Deus tira o fôlego de vida que eu tenho. Deus tira o fôlego de vida que eu tenho. Se o que eu falar para ti não for de Deus, o Espírito de Deus, ele me disse assim, as pessoas olham para ti e não te dão crédito. Isso aí nunca vai ser nada. Só que eles esqueceram de que Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Glória a Deus. Eles não sabem que Deus te separou no ventre da tua mãe. Eles não sabem que Deus te chamou para tu ser um grande pregador da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eles não sabem quando tu era pequenininho, tu já ouvia falar do evangelho que ficou plantado no teu coração. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo disse assim, que por mais que o diabo tente te puxar, te arrastar, mas ainda tem uma palavra plantada no teu coração. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito de Deus mandou te dizer: Deus, ele quer que tu seja um homem de Deus para derrubar gigante que ninguém consegue derrubar. Estão com medo. O Espírito Santo mandou te
dizer, tu não precisa ter a aparência de grandes pregadores, tu tem que ter a aparência de um homem de Deus. Glória a Deus. Por isso o Espírito Santo manda eu te dizer, põe a mão no arado, moço, põe a mão no arado, faz a obra que Deus te chamou para tu fazer, não fica te escondendo. Deus ainda assim tem grandes coisas para a tua vida. Eu não vou dizer que eu não te conheço, na verdade eu nem te conheço mesmo, eu te conheço, prazer, meu nome é Jerry, tá? Deus, aleluia. Cristiano, Glória a tá? Deus, Eu quero te aleluia. dizer, levanta a tua cabeça. Levanta a tua Glória a cabeça. Deus, aleluia. Jesus te chamou para tu ser uma bênção na tua casa, na tua família. Glória a Deus. Sai daqui com essa palavra no teu coração. O Espírito Santo me disse, tá? Que o diabo ele andava jogando muita flecha na tua mente. E há pouco tempo, o Espírito Santo disse que Deus te trouxe aqui. Glória a te Deus, trouxe aleluia, aqui. Jesus. Santo Espírito Porque Santo. Deus ele te ama demais, Cristiano. Glória a Deus tem Deus. uma grande obra na tua vida. Por isso valoriza o que Jesus fez na tua vida. Glória a É ver o Deus, que Jesus vai aleluia, fazer. Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória! Aleluia. No Glória a poder do nome Deus, do Senhor aleluia, Jesus. Jesus. No poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Eu preciso correr aqui para adorar. A Bíblia vai falar. A Bíblia vai dizer que agora Jesus ele começa a ser criticado por quem? Pelos malfeitores, por aquele homem que estava pendurado na cruz junto com ele, aquele homem que sentiu as mesmas dores que Jesus, aquele homem que sabia o que era a marca dos cravos. E aqui, irmão, aqui é um nível, é um estágio que nós passamos, tá? Deus de poder. Que é um nível de tortura psicológica em que temos que estar preparados. Porque você encontra este homem falando para Jesus, diz assim, ó, se tu és verdadeiramente o Cristo, salva-te a ti, mas também salva a nós. Nos tira daqui da mensagem da cruz. Então é aquele tipo de pessoa que está na mesma posição que Jesus, mas que quer de alguma forma, acabar se beneficiando, tá, de você. Mas que na verdade, não são pessoas que estão torcendo para você vencer. Meu Deus, misericórdia. São pessoas que andam do teu lado, são pessoas que sabem o que tu passa, mas que realmente não acreditam que você vai vencer. Meu Deus. Que fica dizendo, vamos ver até onde vai aguentar, vamos ver se vai ficar, vamos ver. Misericórdia. Santo Jesus. Aleluia. 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 Que Jesus te dê graça e sabedoria para você poder lidar com essas pessoas. Que Jesus te dê estrutura para você poder, eu ia dizer responder, né? Mas se você observar a Bíblia, você vai ver que Jesus nem direcionou a palavra para ele. A Bíblia diz que Jesus levou a palavra para o outro homem, tá? Para o outro homem que estava ao lado dele. Porque o outro homem que estava pendurado na cruz junto com Jesus, disse para ele, olha, tu está na mesma condenação que ele aí, ó. Tá? E tu ainda nem teme a Deus, mas nós estamos aqui porque nós merecemos. Agora esse aí, ele não merecia. Meu Deus, aleluia. Aí ele, olha, essa é uma das palavras mais lindas, irmão, que eu encontro Glória a na Bíblia. Deus. Aleluia, Jesus. Ele olha assim e diz assim, Senhor, mestre, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus leva uma palavra para ele e diz assim, ó, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Hoje Jesus. mesmo tu vai estar comigo no Aleluia. paraíso. Eu Sabe o que te é amo, isso? Jesus. Eu Aleluia. encontro aqui, tá? O ser humano lutando entre a fé e a razão. Dentro da cabeça do ser humano. Lutando entre a fé e a razão. Pela razão, o homem que é morto na cruz, pelo Império Romano, não tem como sobreviver. Glória a Deus. Não tem. Aleluia. Mas aí pela fé, nós encontramos o quê?
Jesus ressuscitando ao terceiro dia. Glória a Deus. Nós Aleluia. encontramos Jesus aparecendo para os discípulos e dizendo assim, ó, a paz esteja convosco. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz esteja convosco. Aleluia. Dentro dessa história toda, eu posso colocar um tema na mensagem. Posso colocar assim, ó, as críticas do Gólgota e o consolo do Espírito Santo. As críticas do Gólgota e o consolo do Espírito Santo.